Esse é o Thales. E esse é o Aki. E nós somos os Wright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Wright Brothers. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho, porque quem já fez isso já ficou sabendo desse vídeo aqui. Agora, vamos lá. Hoje a gente tem um convidado bem especial, artista plástico, que está aqui na nossa conexão, direto da Bélgica. Estamos aqui com Sidney Tendler. E aí, Sidney? Seja bem-vindo, Sidney. Muito obrigado aí pela iniciativa que vocês tomaram. Estou muito satisfeito de conversar com vocês novamente. Adorei a visita de vocês aqui no meu ateliê. Foi super agradável e instigante conversar com vocês, ver vocês tão jovens fazendo um trabalho tão bonito. Mas muito obrigado, Sidney. A gente fica realmente muito feliz de ter essa chance de falar aqui contigo e foi realmente muito bom te visitar na Bélgica, no seu ateliê, foi bem legal. Quem tiver a chance, quem tiver na região ou vai passar em Bruxelas em algum momento... É uma parada obrigatória. Exatamente, não pode perder. Obrigado. E é isso. Bom, Sidney, no início a gente sempre pede o convidado a dar assim, um pouquinho um panorama da própria trajetória, então se você pudesse apresentar um pouquinho... a gente vai pedir só para você falar um pouquinho sobre você mesmo, para a audiência ficar sabendo um pouquinho quem é Sidney Tendler. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou, antes de mais nada, assumo cada vez mais a condição de poeta, porque realmente tudo passa pela poesia, né? A arquitetura, que foi por onde eu fiz, né? O meu caminho passa pela arquitetura, me formei em arquitetura. A arquitetura é poesia construída, passa pela fotografia, que é exatamente a poesia com imagens, né? E também me aventurei com alguns vídeos, algumas brincadeiras, que também é com imagem em movimento, e passa e vai para a pintura, que também é poesia pintada. Enfim, cada vez mais eu estou consciente que o que une tudo é a poesia. E no final o que acontece comigo é por aí. Eu faço hoje... a maior parte do tempo, né, dos meus projetos é pintura. Eu antes já fiz bastante design, já fiz na época da arquitetura, cheguei a fazer o design e tal, mas já há alguns anos que o principal, vamos dizer assim, o meu principal foco é o resultado final da poesia ser a pintura. Assim, falando em termos curriculares, eu fiz fotografia, fiz arquitetura, depois eu fiz um curso de design, né? Sou carioca, no Rio de Janeiro, depois eu passei um ano em Nova York, em 82, já há muitos anos atrás, fazendo design, e depois do design fiz trabalhos com arquitetura também, mais arquitetura de interiores do que arquitetura de construções e tal, mas terminei fazendo pintura e consegui, através de um processo criativo, juntar essas diversas fases da construção pictórica, que é exatamente, eu começo fotografando e depois eu faço aquarelas e desenhos para terminar com uma pintura abstrata. Basicamente é isso. Legal, muito bom. Quando estivemos aí, a gente gostou muito de como você explicou esse seu processo artístico, eu achei bem diferente e muito dinâmico. Eu acho bem interessante também que você falou da poesia, eu queria pontuar isso aqui rapidinho, porque no fim ver, né, a pintura como uma forma da poesia, eu acho que isso é uma coisa bem, bem especial mesmo. E também, na verdade, a sua trajetória que começou na arquitetura, é bem interessante saber, né, e ver como isso acaba se desenvolvendo. Uhum. Então, você diria que no início, no seu processo, você usa, né, esse fluxo de foto, aquarela para a pintura final. A fotografia... Então, a fotografia
é através da fotografia que você achou esse início, vamos dizer assim, para arte visual, ou foi algo que você desenvolveu mais tarde, de fazer esse fluxo de tirar foto? Eu comecei, quer dizer, os meus, vamos dizer assim, impulsos artísticos começam com a fotografia. A fotografia foi o primeiro elemento que eu comecei a fotografar cedo, com 13 anos e tal. Eu já tinha uma máquina, que eu comecei uma máquina simples, uma Olympus, na época chamava-se Olympus Trip 35, era uma maquininha, mas que eu fotografava, eu me sentia bem, né? Gostava muito do... Aí você começa pegando referências, né? O Cartier-Bresson e tal, Man Ray, enfim. No Brasil tem grandes fotógrafos, né? Também eu olhava e tal. E daí da fotografia eu parti para a arquitetura, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, a fotografia e a escrita, e eu escrevia poesias, entendeu? Começa tudo por aí. E o que eu consegui depois foi perceber um processo que existia, porque eu sempre fiz viagens na fotografia, por exemplo, eu com novo, eu fazia fotografias, a gente tinha que fazer fotografia, por exemplo, de casamento, de crianças em escola, tinha um lado assim, de um jovem começando a vida, e a gente conseguiu, eu, né, e um amigo, a gente conseguiu nisso juntar um dinheiro e viajou pela América do Sul. A gente passou 3 meses viajando pela América do Sul, fotografando. E aí já foi foi uma primeira punção pictórica que começa com a observação, com o olhar. E, bom, aí há um hiato, eu passo a desenhar, a pintar e tal, e eu percebo que existe uma ligação entre o olhar do fotógrafo, entendeu? E o pintor. E essa ligação foi aí que eu criei esse processo que eu chamo de en dedans, que tem dentro de si um outro, que é um processo que começa com o figurativo, que é a fotografia, dá um primeiro passo em direção à abstração com os desenhos e com as aquarelas, para terminar com a pintura abstrata, que aí eu digo que é um processo que começa com o que eu vejo e termina com o que eu sinto. Entendeu? Este é o projeto en dedans, é o processo que eu fiz a grande maioria dos meus projetos. Então eu vou para os lugares. Por exemplo, eu fiz um livro chamado 6 Cidades, de 6 continentes, e eu fui nessas 6 cidades fotografando como um fotógrafo que documenta sem nenhuma pretensão maior, além de o que eu vejo, entendeu? Sem nenhuma elaboração maior, mais mesmo para mostrar o meu olhar, para mostrar o que me chama a atenção no figurativo, para depois... que são processos que o que junta essa caminhada é o artista. É o artista que sou eu que faço a ligação das 3 coisas, das 4, né? Porque tem texto também que é meu. Então, normalmente tem textos, os textos são meus. A fotografia é minha, os desenhos são meus e a pintura final é minha, ou seja, eu faço o link no processo, que são diferentes. Isso é que eu acho muito interessante, porque são diferentes. Se você olha a fotografia, você vai ver que ela não está relacionada à aquarela. Não é? Eu não pego uma foto, por exemplo, e faço uma aquarela parecida, ou nem quando eu estou no lugar, eu faço um desenho típico do que eu estou fazendo. Não, já entra um pouco do abstrato. E depois disso, aí eu termino no meu ateliê, entendeu? Em alguns projetos eu chego a fazer mesmo no local que eu estou, em outros não, eu termino no meu ateliê com a pintura abstrata, que normalmente são telas grandes.
e aí eu preciso de espaço para trabalhar. Fantástico. Eu acho muito legal esse processo realmente do olhar, né, de registrar com a câmera, e aí os processos de abstração que acaba acontecendo, né, quando passa para aquarela e depois para pintura. E, né, você falando que começou com a fotografia e com a escrita, é bem interessante realmente ver essa base, de que de certa forma a fotografia está no início e também está no início do seu processo cada vez, então acaba sendo algo, acho que de certa forma poético também de ter isso, mas é bem interessante mesmo esse processo do Andedã, de realmente viajar, captar as impressões e depois abstrair e trazer algo acho que é algo a mais, algo seu também com isso. Acho que isso é interessante porque existe o viajante, né? É interessante que é o seguinte, é o viajante que viaja também no seu ateliê, ou seja, tem a conotação dupla da palavra viajante aí. Tem o cara que viaja, né? Quando você diz que o cara está doidão, o cara está viajando. Enfim, tem essas duas conotações. Tem o viajante físico, que é o cara que vai lá e eu vou lá e passeio. Por exemplo, normalmente quando eu vou numa cidade, eu pego um ônibus de uma linha bem longa, sento no ônibus e vou olhando, fotografando, fazendo vídeos e vou conversando com as pessoas no ônibus. Eu viro assim meio que um pesquisador, entendeu? Visual. Um pesquisador visual, e eu vou tirando essas fotos, depois, ou vídeos, dependendo do momento, dependendo da sensação que eu tenho em relação ao lugar. Por exemplo, no projeto, só para ilustrar um pouco, no projeto que eu fiz em Lisboa, que se chama Lisbela Boa, eu fui naquele bonde, tem um bonde bem característico lá, bem tradicional, um bonde antigo que passa por um trecho histórico de Lisboa, e o trem estava apinhado de gente. Entendeu? O bonde, né? Não é nem, a gente chama o trem, mas é bonde. E você vai conversando, e eu estava com a máquina, e aí eu tirei as fotos que dava para tirar, comecei a fazer vídeo, aí parava, era barulhento. Ou seja, isso faz parte do universo que eu crio para terminar com uma tela, entendeu? E só já que eu estou falando desse projeto, por exemplo, no caso Lisbela Boa, entra o lado de texto. Como é que entrou o lado do texto? Eu fiz uma homenagem a 2 escritores. Eu fiz uma homenagem ao Saramago e fiz uma homenagem ao Fernando Pessoa e seus heterônimos. Então, por exemplo, eu pego que Saramago escreveu, né, um livro falando do Ricardo Reis, que ele escreve, claro, depois da morte do Pessoa, ele fala do último ano do Ricardo Reis e tal, quando ele volta do Brasil, porque o heterônimo Ricardo Reis, segundo Fernando Pessoa, foi para o Brasil e morou no Brasil e tal. Era um cara monarquista, enfim, tem umas histórias. E esse cara, que é um personagem, o Saramago se aproveita dessa história do Pessoa e faz a história do Ricardo Reis em Lisboa. E eu fui nos lugares que o Saramago indicou, até o que o Ricardo Reis se hospedou, enfim. Eu entrei na viagem do Saramago e fiz uma história do Ricardo Reis no Brasil. Entende? Então tem sempre essa conotação, um pouco de texto, um pouco de poesia. E aí eu viajo por Lisboa, passeio por Lisboa, passeio pelos lugares em que o Fernando Pessoa passeou, que o Saramago passeou, e junto isso, faço os desenhos e depois eu fiz as telas. Isso é só para te ilustrar. Normalmente os meus projetos têm essa pegada que também tem texto, na verdade, eles têm texto, tem poesia, tem uma história, às vezes tem uma crônica, tem alguma coisa que eu falo que faz parte do processo que se chama Andedã.
Sim, é legal que você tem sempre um tema, né? E aí você acaba vendo como representar isso e também eu acho que tá no lugar, né? Que tem alguma carga histórica, ou que foi o lugar onde alguém histórico, né? Que estava. Eu acho que isso é algo sempre muito especial. Então, isso é bem legal. Talvez você pode contar aqui rapidamente para a audiência, assim, um pouquinho de outros projetos também, porque, por exemplo, o de Lisboa foi muito bom, esse foi agora o mais recente, né? Eu vou falar de um outro que eu fiz após o Lisbela Boa. Eu fiz um que se chama Deolinda, Eu Vi Recife. Também é uma brincadeira, né? Porque Deolinda é um nome feminino. Só que eu fiz uma homenagem às duas cidades. Eu morei 10 anos em Recife, né? Eu sou carioca, mas morei 10 anos em Recife. Antes de vir para a Bélgica, eu morei lá. Então, e as duas cidades são cidades interessantíssimas, né? E elas são muito próximas. Você, na verdade, não sabe. Eu até escrevo no texto que são cidades irmãs siamesas. Você não sabe onde uma termina, a outra começa, sabe? Claro que deve ter uma fronteira ali. Vamos dizer, quando se fala de município, os prefeitos sabem onde termina, mas nós, população, se você falar assim, acaba aqui ou acaba ali, mas a gente não sabe direito. E uma das vistas mais bonitas de Olinda, quando você está, por exemplo, na Sé de Olinda, que é lindo, né, que é belíssimo, que você olha, você vê o Recife, entendeu? Você está do alto, olhando o Recife, aí você vê uma vista linda do Recife. Então, eu fiz essa brincadeira com o título que se chama De Olinda, Eu Vi o Recife. Entendeu? E também a mesma coisa, passei pelas cidades, fotografei, eu tenho muitas memórias, tanto de Olinda como de Recife, né? Porque morando 10 anos lá, carnavais, frevo, enfim, a cultura pernambucana, os amigos artistas pernambucanos e tal. E eu então fiz uma história sobre Deolinda, que ela tem uma relação, também uma brincadeira que eu puxo referência, que é o Marcel Duchamp, que ele fez o urinol do Marcel Duchamp, que depois virou foi uma autêntica mudança de paradigma na arte, né? Quando ele pega lá o urinol e dá um nome, bota para expor, né? Ele não botou Marcel Duchamp, tinha um outro nome, Mutz, não sei o quê, e depois ele tem uma história com uma personagem chamada Rose Selavi. Então eu disse que era Deolinda Delavi, entendeu? Também brincando com uma referência de um artista, que na verdade também um grande artista, que foi o Marcel Duchamp. E, enfim, tem sempre alguma coisa assim, tem sempre uma pegada de referências e tal. E nesse projeto de Olinda, eu aproveitei e também trabalhei com outros meios, não fiz só aquarela, mas trabalhei com marker também, que deu uns desenhos e tal. E aí depois eu terminei fazendo as telas, e foi esse projeto que está ainda em exposição aqui em Bruxelas, termina nesse final de semana, depois eu vou começar um outro. E já que você perguntou, tem os próximos projetos, tem um que eu ia perguntar isso já também. Então quer que eu continue ou você vai... Sim, claro. Não, eu só queria falar que é legal que cada projeto acaba tendo um pouquinho uma peculiaridade, né? Que eu acho que você acaba experimentando algo diferente. É legal, mas conta pra gente, né, os próximos projetos. Eu fiz 2 que eu... Porque, na verdade, eu tenho uma história que antecede os projetos, que são as minhas inquietações. Entendeu? As minhas inquietações, elas começam de alguma coisa, por exemplo, vamos rapidamente. Quando eu resolvi falar sobre o meio ambiente, eu fiz um projeto chamado Chamane, em que eu fiz um paralelo entre 2 ilhas fluviais. A maior ilha fluvial do mundo, Bananal, com a ilha de Manhattan. A ilha de Bananal é 338 vezes maior do que Manhattan, com 15 mil pessoas morando, e Manhattan com 1.600.000. Então eu estava, na verdade, falando do meio ambiente, mostrando que existe um gap social hoje no mundo, porque a ilha do Bananal é Manhattan de 400 anos atrás.
E as pessoas hoje pedem, imploram que o Bananal fique como está, que não se transforme numa outra Manhattan. Então, isso tem um peso, isso tem um custo. Você está entendendo? Então, para o nova-iorquino ter aquela vida lá que ele tem, que é maravilhosa, papapá, cheio de histórias e romantismos ou não, existem 15 mil pessoas segurando lá uma floresta, tá entendendo? Praticamente inabitada, e vivendo em condições péssimas. Entendeu? Porque não estamos falando de qualidade de vida, eles podem estar até muito mais felizes que os nova-iorquinos, não é essa questão, assim, o que eu digo, que hoje tem essa questão, né, dessa discussão do que é a qualidade de vida, não vou entrar nesse mérito, mas o que eu vou te colocar é qual é vamos dizer assim, até quando a longevidade deles, as condições que eles têm de saúde, de coisa, eles estão felizes hoje, podendo, porque eles hoje têm acesso à internet, vendo o que acontece no mundo e não tendo acesso a isso. Se eles são felizes, por que está aumentando o suicídio entre os jovens lá? Que está aumentando muito, entendeu? Então tem questões aí, sabe, que tem que ser levantadas e tem que ser dadas a essas pessoas uma voz, uma condição de fala de alguma coisa, de pleitear alguma coisa, porque é um fato a distância social, você entendeu? A distância que eu digo de... A gente falar hoje de desenvolvimento dá até medo de falar, né? Para não ser mal interpretado, porque hoje em dia existe no desenvolvimento uma carga também muito grande, né? Tanto é que eu tive eu fiz a seguinte observação: as telas que eu pintei de Manhattan são verticais e as telas que eu pintei de Bananal são circulares, porque lá a economia é circular, porque lá todo mundo faz tudo junto, né? Todas as coisas juntas, pescam, caçam, as mulheres fazem lá as outras coisas, fazem artesanato, enfim, cozinham. E é uma situação que você vê de aldeia mesmo. Enquanto que em Manhattan você tem uma situação vertical em que o objetivo, quando você chega lá, é estar na cobertura, é estar no topo do prédio, entendeu? Ou seja, você quer ser acima do teu próximo. Você não quer estar em condições iguais, você quer estar, de alguma maneira, te colocam numa situação, você se coloca numa situação que você tem que atingir aquilo ali, senão você vira frustrado, enfim. E claro que isso é um modelo que é repetido em outras escalas no mundo todo, entendeu? Então você vê esta ambição até hoje na China e na Rússia e em outros países, você vê essa situação de ambição pelo bem-estar. Mas a gente tem que entender que toda essa correria que está acontecendo aqui no lado da verticalização, existe um lado circular aí que precisa ser bem percebido, entendeu? Então esse foi um projeto, não vou me alongar muito, porque esse projeto é longo. Depois que eu fiz isso, que eu comecei com essa pegada do meio ambiente, eu fiz um trabalho nos Estados Unidos também, porque eu passei um ano lá em 2019, antes do Covid, em que eu fiz uma viagem pelos Estados Unidos profundo, né? Porque o glamour fica em Hollywood, né? O glamour fica em Nova York, mas tem os Estados Unidos profundo que é muito preocupante e que você tem uma miséria ali que as pessoas dizem que não sabem, né? Não conhecem, não veem, mas existe ali dentro. Você tem povos não passam fome, não, mas são casas em péssimo estado, você está vendo? Tem cidades assim meio fantasmas, que eu fiz ali os 4 estados, tal, Arizona, Colorado, Utah e Novo México. Você passeia ali por dentro desses lugares, você vê coisas que eu acho que tem no Brasil também, mas por que eu fui fazer isso? Porque eu estava vendo, né, quando eu fiz essa viagem voltando pela América do Sul, eu fiz
né, o Peru, o Equador e tal, e que tinha a civilização Inca, né? Depois, quando eu fui ao México, eu vi tinha a civilização Maia. Isso acaba, ninguém sabe como. Os Estados Unidos teve isso. Na América do Norte, teve isso. Entendeu? Antes da chegada do Colombo, teve uma civilização que os historiadores não gostam que se chamem de Anasazi, embora alguns chamem de Anasazi, porque Anasazi é uma palavra com um sentido duplo, né? Tanto pode ser povo antigo como inimigos do povo, ou seja, é uma situação meio louca essa palavra. E eu chamei o projeto de Anasazi, já numa provocação, porque você passeia lá no Chaco Canyon, não sei o quê, você passeia, você vê prédios abandonados de uma civilização que foi destruída. E que, como você vê no Peru, como você vê no Equador, na Colômbia e tal, você vê aqui, ou seja, antes da chegada de Colombo, teve gente lá. Você pensar que os Estados Unidos é o maior poder, né? É o país mais poderoso do mundo, com as universidades, blá, 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 que não sabem como esse povo acabou. Ninguém sabe. Você perguntar, sei lá, eu tive na reunião anual de arqueologia, me convidaram, eu participei da reunião anual lá, e eu perguntei para o presidente da associação, não, ninguém sabe. O fim pode ter sido uma gripe, ou pode ter sido fome, tem muita gente, tem uma grande tendência a dizer que foi de fome, que acabou lá um determinado alimento, se não me engano era o milho, sei lá, teve uma... Enfim, teve alguma coisa que acabou e ninguém sabe o que aconteceu. Entendeu? Aí eu falei assim, bom, já que eu fiz o Anasazi e brasileiro, né, eu falei, eu vou fazer um X no Brasil. Vou também buscar vestígios de civilizações no Brasil. Aí eu fiz uma cruz no Brasil, quer dizer, eu fui de Santa Catarina, né, até o Piauí, e fui de Pernambuco até o Acre, mistura, né, que o Brasil é enorme, de avião, de pedaços que não passava avião, carro, quando não passava carro, a pé mesmo, a gente andava horas para chegar em vestígios do que existiu antes da chegada do Cabral, né? Que a gente também é Cabral oficial, porque teve um espanhol que veio antes, enfim, tem essa coisa meio nebulosa aí, que está cada vez sendo mais esclarecida, mas, cara, você passeia pelo Brasil assim, e você encontra no Brasil todo desenhos rupestres, você está entendendo? Você encontra... Quando eu soube, né, que você começa a estudar um pouco, eu tive na USP, eu fui a São Paulo, conversei lá, enfim. A Amazônia, cara, a Amazônia é de terra, aquela terra que é uma terra que foi produzida pelo homem, entendeu? A Amazônia, quando você para pensar que na Amazônia tem a tal terra preta, que é uma terra que tem determinados elementos na terra que provam que ali o homem passou, ou seja, você teve o homem na Amazônia. Hoje em dia estão descobrindo, volta e meia tem uma descoberta nova de um site novo, descobriram um site enorme na Colômbia, que parece que ainda não está aberto à visitação, mas tem não sei quantos mil desenhos, né? Você vai na Serra da Capivara, né? Eu tive ainda a sorte de ir na Serra da Capivara lá, quando a Nied Quidon ainda estava viva. Pô, o que você vê de desenhos, e ela mesmo, né, a Nied Quidon, ela falava em números que ninguém acreditava quando ela falava 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, a tese dela já faz sentido, entendeu? Até pouco tempo atrás, você achava que no Brasil era 10 mil, 11 mil anos, mas já se tem provas de 25 ou 30, uma coisa assim, 1000 anos atrás. E o que aconteceu, entende? Então, e aí eu te falo, por que essa questão? Essa questão é porque a gente tem que saber o que aconteceu, porque que não pode, para não acontecer com a gente de novo, entendeu? A gente claro. Sim. A gente tem que estuda a história. O que aconteceu, né? Sim. Quem sabe? Ninguém sabe, entendeu? Então, quer dizer, às vezes a gente fica se batendo, a gente
É uma outra questão minha que eu botei também, que foram as religiões. É por isso que eu digo, as coisas vão sendo encadeadas, e aí nas religiões, você vê as pessoas hoje estão se matando, se matam por uma história que tem 6.000 anos, né? Se a gente falar do calendário hebraico, judaico e tal, tem, né, 6.000 e tantos anos. Gente, o ser humano é muito anterior a isso. Você entendeu? Sim. Então, essa é uma questão que, quando Einstein, né, perguntado o que ele achava, se ele acreditava em Deus, ele falou assim: eu acredito no Deus de Spinoza. E eu estou lendo, inclusive, Spinoza, o Spinoza é sensacional. Cara, o que o Spinoza falava há séculos, né? Hoje ainda está se matando por isso. Pois é. Você está entendendo? Quer dizer, a gente não aprende. O pior é isso, a gente engasga em coisas que já não era mais para a gente estar engasgando, entendeu? A gente, agora mesmo, né, a gente está... A Europa aqui, cara, a Europa está dobrando o orçamento bélico, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas toda a Europa agora vai ter que dobrar por causa da OTAN, porque a OTAN quer se armar. Bom, isso daí está mostrando o quê? Está mostrando que a gente foi para trás. Quer dizer, a ONU surge para a gente aliviar a guerra, né? E a gente está vivendo o quê? Hoje uma situação que as pessoas estão se rearmando. Então, isso a gente está assinando que o projeto deu errado. Se você está se rearmando, por que você tem que ter um inimigo? Entendeu? Como é que as pessoas ainda não entenderam que não é para ter inimigo? Entendeu? Esse mundo é muito grande, dá para se ajeitar todo mundo nele. Se está se brigando por território, você está entendendo? Tem um translocado infelizmente, lá, né? Um tema que deveria ser o imperador do mundo. A gente hoje tem um cara que quer ser o imperador do mundo. Entendeu? Pois é. Não pode, não quer dizer. Está tudo errado. Na verdade, coisas que já deveriam ter saído de moda, né? Mas infelizmente. Exatamente. Era para ter saído, já era para não ter essa questão. Não era para ser humano matar ser humano mais, cara. Entendeu? Sim. Não era mais para a gente estar nesse nível ainda. Né? É isso que a gente evoluiu em tanta coisa e tem essas questões ficaram para trás e estão emperradas, não foram resolvidas, entendeu? Então eu vou botando essas coisas nos meus projetos, voltando à pintura, eu vou botando todas essas inquietações nos meus projetos. Então depois que como eu te contei, eu fiz outros projetos. Eu fiz um projeto de conexão com as minhas origens, depois são muitos, né? E agora eu estou... E o que é atual no momento? Eu estou com uma inquietação que essa história do que está acontecendo, né? Do armamento, da economia, da democracia, que a democracia está mal das pernas, entendeu? Sim. A maneira como ela está colocada, ela está mal das pernas, né? Porque existe um questionamento aí, né? Posso continuar a falar ou vocês querem fazer alguma pergunta? Não, diga só para a gente saber aqui daqui a pouco a gente vai para os quadros, mas aí acaba de concluir seu raciocínio. Não, porque se deixar, já viu, vou falar de muita coisa. Tudo bem. Uhum. Não, mas conta aí sobre o projeto atual, assim conclua esse raciocínio, aí a gente faz. O projeto atual eu pretendo que seja em Londres. E tem uma explicação, assim, um spoiler, né? Porque depois eu estou montando essa história, que é em Londres que começa assim, o grande peso da Revolução Industrial, que é a mudança que nos traz a hoje. É a Revolução Industrial. Né? É a maneira como se vê o trabalho, é a maneira como se vê números, é a maneira como se vê lucro,
é a maneira que você passa a ser um número, deixa de ser uma pessoa, enfim. E aí é por isso que esse é o meu próximo trabalho. Eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou dar muito spoiler. Mas muito emocionante, já deixa a gente curioso. Muito bom. Como a gente falou sobre a história, que é importante estudar a história, pesquisar para o futuro. Combina muito com o primeiro quadro. Combina muito com o primeiro quadro, que é o espelho mágico do tempo. Então, a gente coloca você aqui e aí imagina que você está na frente de um espelho mágico que te mostra o seu eu mais jovem, né? Mostra o Sidney criança ou adolescente, e que mensagem você deixaria para esse Sidney? Bom, primeiro, eu acho que o artista, é muito importante eu, criança de novo, continuar a criança que eu sou hoje, né? Porque o artista, ele não pode perder a criança dentro dele. Aliás, na verdade, ninguém pode perder a criança que tem dentro de si, porque é nessa fase que a gente começa a ver o mundo e começa a criar nossos valores e tal. Existe em todos nós, né, uma criança. E eu diria isso, eu diria que a importância de você manter-se criança, sabendo que você tem que dar você tem que crescer, né? Que crescer é inexorável, mas você tem que buscar manter ao máximo a criança dentro de você. Legal, realmente muito importante essa questão da criança interior, porque tem as pessoas que falam, né, o artista e também o cientista, né, que inventa, tem esse luxo de ser uma criança curiosa, né, por mais tempo, que é algo que seria bom para qualquer pessoa, mas que especificamente o artista e o cientista, né, quem está explorando, igual você faz com suas fotografias e depois, né, abstraindo, precisa desse olhar diferenciado. Eu vi uma vez uma entrevista aqui de um outro campo, mas que serviu para mim muito como reflexão, em que eu não tinha pensado, quer dizer, até aquele momento eu não tinha pensado, que eu pensava como no artista, de fazer o que eu gosto, né? As pessoas que fazem o que gostam não pensam em aposentadoria, porque fazem o que gostam, não faz sentido, né? Você deixar de fazer o que gosta, enfim. Mas o Kevin Durant, que é um jogador de basquete, deu uma entrevista uma vez e ele fala isso, ele fala assim que ele era uma pessoa de muita sorte, que ele continua jogando basquete, que era uma coisa que ele fazia desde criança, você entendeu? E continuou jogando basquete e conseguiu, através dos jogos infantis da infância dele, virar um milionário, você está vendo? E continuou jogando e com os amigos, quer dizer. Para ele, para um cara que joga basquete ou que joga futebol, ou enfim, o atleta de um esporte de alto rendimento financeiro, ele não deixa de ser a criança que ele era, né? Porque ele começa a fazer na infância e resolve o trabalho dele, né? Claro que não são muitos, são poucos, mas isso acontece. Mas muito legal, realmente é uma mensagem muito bonita. E é isso, eu acho que a gente faz agora o segundo quadro, né, que é o Pergunte aos Bragg Brothers, que aí a gente coloca você aqui de novo e aí você pode, agora o jogo vira e você pode fazer uma pergunta pra gente. Bom, eu vou fazer a pergunta a vocês, é a seguinte, que eu acho interessante essa questão, né, que eu conheci vocês, sei que vocês têm um pai alemão e a mãe brasileira, então vocês têm aí dentro os dois países. Eu queria que vocês me dissessem como é que vocês trabalham a questão da rigidez e disciplina alemã e a questão da maneira que o Brasil, da criatividade, da intuição brasileira, como é que vocês dividem isso dentro de vocês? Vamos lá. Em si, esse aspecto, a gente tenta aproveitar esse equilíbrio entre a disciplina alemã e esse aspecto caloroso, humano que o brasileiro tem. Tentar achar esse equilíbrio para aproveitar o melhor de cada mundo. Porque, como você falou também, eu gostei da intuição brasileira, realmente, né, porque até existem as piadas do jeitinho brasileiro, mas realmente, na verdade,
por um lado a gente tem, assim, a gente percebe na gente, por um lado, assim, um jeito metódico, que talvez vem realmente assim, uma coisa assim mais rígida no sentido de organizar o trabalho e tudo, que talvez é da base da formação da escola na Alemanha, mas ao mesmo tempo a gente não tem o problema de também improvisar, até mesmo, por exemplo, em set de filmagem, às vezes quando a gente vê que alguma coisa funciona melhor para a história, por exemplo, a gente adapta o roteiro ou alguma coisa na hora, que a gente vê que talvez outras pessoas teriam mais resistência de fazer assim mudanças rápidas. Especialmente na Alemanha também o pessoal às vezes é mais rígido, então acho que isso é uma coisa que beneficiou muita gente de ter assim os dois lados realmente, eu acho. Porque realmente é aquela coisa, o legal de ter duas culturas é de pegar um pouquinho do melhor dos dois, vamos dizer assim, porque, né, no fim, cada região, cada cultura tem sempre, né, lado positivo e negativo. Sim, exatamente, cada povo tem... saber lidar com isso também. Cada povo tem suas características diferentes, e sempre vai ter elementos bons, positivos, outros não tão bons. Então, o que vale a pena é aproveitar, aprender, expandir o horizonte sempre. O desafio é pegar um pouquinho... E tentar escolher o que mais combina também com o nosso método. E também aprender com os dois lados. Aprender com os dois lados. Isso. Mas vem cá, me diz uma coisa. Eu queria saber dentro de vocês, dentro de cada um de vocês... Você, assim, vocês, um dia vocês acordam e falam assim, porra, hoje eu acordei alemão pra cacete. Ou então você fala, porra, hoje eu vou soltar o brasileiro que tá dentro de mim e que se lasque o mundo. Ou não? Como é que é? Eu acho que não é uma... Como é que vocês tratam dentro de vocês? Sim, para mim, pessoalmente, eu não sei exatamente se é assim uma coisa, vamos dizer assim, planejada, ou que eu sinto especificamente, é só uma coisa, mas é mais realmente assim, em atitudes específicas, que depois eu paro e penso assim, gente, isso aqui foi muito alemão, realmente, ou sei lá, foi muito brasileiro. Porque de certa forma aqui a gente, né, aqui o pessoal fica falando os alemães, e na Alemanha às vezes o pessoal fala os brasileiros, então é tipo sempre assim um pouquinho, a gente já é misturado. Eu acho que essa forma de agir também é muito intuitivo na hora e na circunstância. Que depois você pode parar para pensar e pensar, olha, esse foi bem mais brasileiro, bem mais alemão. Eu acho que é uma coisa mais intuitiva mesmo. Interessante isso daí. E é interessante também, né, para vocês, deve ser a questão de como essa dualidade, porque se você pega, né, porque a Alemanha, inclusive, a filosofia alemã o alemão gosta de pensar, né? O pensamento alemão é muito forte, os pensadores, né? Enfim, o positivismo, né? Toda a filosofia alemã é muito forte. E você tem, por outro lado, vocês têm um país, vocês hoje moram numa cidade, né, no interior do Brasil. Eu acho que deve ser essa situação para vocês, deve ser um desafio, ou não? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês se inserem quando vocês estão na Alemanha ou quando vocês estão no Brasil? Como é que vocês sentem? Como é que vocês se inserem nas culturas em que vocês habitam? Sim, eu acho que de certa forma é um desafio no sentido de que você, quando muda, né, de um lugar para o outro, ou viaja, ou está no Brasil, ou está na Alemanha, de você se adaptar um pouco, mas também, por outro lado, eu acho que cada desafio, né, traz oportunidade. Eu acho que a oportunidade disso é de ter um pouquinho um olhar diferente, talvez até às vezes um pouco mais atento a certas coisas que talvez para a pessoa local, seja na Alemanha ou no Brasil, já virou rotina ou já é uma coisa normal, que você percebe essas diferenças, eu acho. É como se você tem um outro olhar nos dois países de algo que as pessoas não enxergam. Que o pessoal aqui no interior não enxerga, às vezes, o valor que tem, ou às vezes não enxerga muitas coisas, mas na Alemanha também tem muito uma coisa de não exatamente uma falta de gratidão, mas não enxerga quanto se tem acesso a tanta coisa. Porque já é normal. Porque já normalizou, já acha que é normal ter esse acesso. Então, acho que ter vivido entre esses dois mundos, em todos os aspectos, é esse olhar
de você enxerga coisas que as outras pessoas não enxergam. Eu acho que essa é a vantagem, e o desafio é que sempre parece um pouco que você está um pouco desajeitado, assim, se ajustando. Sim. Muito bom. Mas é isso. Bom, mas excelente, realmente, adoramos a pergunta, acho que eu espero que deu para responder um pouco. Fez a gente refletir um pouco mais sobre esse tema, é muito bom. É isso. Bom, Sidney, o papo é muito bom. Eu acho que com certeza a gente ainda vai ter outros papos no futuro, quando tiver também novidades, porque... Vai ser um prazer sempre. Muito legal. Sim. E antes da gente ir para as considerações finais, a gente pede que você desafie alguém para falar com a gente aqui, para ser descoberto pelos Bright Brothers. Tá bom. Vocês vão falar com um amigo meu, também artista plástico, morador de Olinda e de Recife. Hoje ele mora em Recife, mas morou em Olinda há muitos anos. Paraibano, ou seja, é um cara que tem uma história no Brasil que eu acho que é interessante de vocês divulgarem. Ele se chama Raul Córdula. Batam um papo com ele que vocês vão gostar. Ele é uma pessoa fantástica, um artista fantástico, e que está lá em Recife e que eu acho que merece ser ouvido. Excelente. Vamos entrar em contato com ele e esperamos ter ele aqui nas próximas edições. Tá bom? É isso. Ok. Bom, muito obrigado, então, né? Boa noite a todos. E muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco. Me desculpe se eu falei demais, mas é que eu entro na... Tudo bem, é a paixão, a gente sente a paixão. É isso aí. Tá bom? É isso. Bom, mas muito obrigado. A gente que agradece, né, sua disponibilidade aqui e ouvir um pouquinho das suas histórias. E é isso, a gente sempre deixa a rede social, né, a nossa aqui embaixo, a do Sidney embaixo dele, então dê uma olhada lá, que vale a pena. E é isso, nos vemos na próxima edição. Tchau. Tchau, tchau.